Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Vamos direto ao ponto. Imagina só, uma sala de xadrez, quase um santuário, sabe? É lá que o mestre Elias, que é mestre de xadrez e também psicólogo, usa o tabuleiro para desvendar o medo. Exato. E a nossa missão aqui hoje é pegar as lições mais valiosas de uns trechos do livro Além do Medo. A ideia é usar as estratégias do xadrez como ferramentas para encarar medos bem reais que a gente tem. Isso. E a base de tudo é que o medo, ele não é para ser eliminado, né? É mais como uma energia, quase uma peça mesmo no tabuleiro da vida, com suas regras e, olha só, potencial estratégico. Pois é. As fontes que a gente tem trazem vários alunos do Mestre Elias, cada um com seu fardo, né? Medo da crítica, de faltar alguma coisa, ansiedade. Mas hoje a gente vai focar em dois casos, que acho que ilustram bem a coisa. O Gustavo, que era atormentado pelo medo da perda, Sei. e a Sofia, que ficava paralisada pelo medo de arriscar. Ok, então vamos. Vamos desempacotar isso. É fascinante mesmo usar um jogo de lógica pura, como o xadrez, para entender algo tão visceral quanto o medo, né? Geralmente a gente pensa em emoção contra a razão, mas aqui parece que elas se encontram. O que é fascinante aqui é justamente essa proposta do Mestre Elias. Não é lutar contra o medo, mas, entender a mecânica dele. Como a gente entende o movimento de uma peça no xadrez? É dar nome, dar função para algo que muitas vezes parece só caótico, paralisante. Faz sentido. E o primeiro exemplo que você mencionou é o Gustavo. Ele chega para as aulas carregando o que os textos chamam de peões do pânico. Um empresário descrito como um cara estratégico nos negócios, mas pessoalmente tenso, com medo crônico de perder. É. Cada decisão, um tormento. A alegria de conquistar alguma coisa ficava ofuscada pela ansiedade do "e se der errado?". Os textos falam até de um tique nervoso. Ele vivia olhando pela janela, exausto disso tudo. É uma imagem forte, né? E para ele, o Mestre Elias usa a analogia dos peões. No xadrez, eles são muitos, parecem vulneráveis, até descartáveis às vezes, mas são a linha de frente. O medo de perder um peão é constante no jogo. Sim, sempre. Aí o Elias desafia o Gustavo. E se essa sua capacidade quase obsessiva de prever o pior cenário que o paralisava fosse usada ativamente para pensar várias jogadas à frente? Não como ruminação ansiosa, mas como antecipação estratégica mesmo. Peraí, então a mesma energia que travava ele, essa visão super focada no pior cenário, se tornou a ferramenta para ele evitar esse cenário? É uma inversão, nossa, genial de perspectiva. Exatamente. Ele já era bom em ver risco, só precisava mudar o uso dessa habilidade. Isso. Em vez de paralisia planejamento, o medo vira tipo uma bússola, sabe? Indica onde precisa de atenção, não uma âncora que impede o movimento. O mestre Elias ensina ele a usar essa visão de riscos para analisar ameaças, planejar contra-ataques, planos B, C. Imagino que não foi fácil. Claro que não foi da noite para o dia. Imagina o esforço para, em vez de recuar no primeiro sinal de risco, se forçar a analisar, ok, esse risco existe, como eu me preparo para ele? Ou como eu contorno? E aí a gente vê a transformação, né? O Gustavo começa a mover as peças no tabuleiro e a tomar decisões na vida com mais intenção, menos reatividade. O medo continua lá, claro, mas agora é um radar. Um radar para análise profunda e para ter planos de contingência. Tem uma citação dele que é bem forte sobre isso. Sim. Ele diz: "Aprendi que o medo de perder pequenas batalhas pode me impedir de ganhar a guerra." Nossa, isso realmente muda o jogo. Essa ideia de ressignificar o medo é poderosa no caso do Gustavo, que lidava com a perda, né? Mas e quando o medo é do desconhecido, do próximo passo, de sair da rotina? Aí entra a Sofia e os tais cavalos da cautela. Sofia, a estudante brilhante, mente analítica, mas presa numa vida de escolhas seguras. Ela sonha com aventuras, mas o medo de arriscar daquilo que ela não pode controlar paralisa. O exemplo da viagem de mochila que ela recusa por medo de tudo que pode dar errado é muito ilustrativo. Totalmente. É interessante como a segurança pode parecer um porto seguro, mas às vezes é só uma gaiola dourada, né? Quem nunca adiou algo por causa desse "e se"? Pois é. E para ela, a analogia é o cavalo. Aquela peça com movimento único, em L, que pula sobre as outras.
Parece imprevisível, meio arriscado até, mas essa não linearidade é justamente o que dá para ele proteção e uma capacidade de ataque surpreendente. O mestre Elias argumenta que a cautela da Sofia é uma virtude, é uma força. Só que ela usava essa força só para evitar a vida. Entendi. Então, o desafio para ela não era abandonar a cautela, mas usar de um jeito diferente. Exato. Usar a cautela para proteção estratégica, para permitir correr riscos calculados. Assim como o cavalo salta para casas que parecem expostas, mas são taticamente vantajosas, a Sofia pode usar a capacidade analítica dela não para listar motivo para não fazer algo. Mas para planejar como diminuir os riscos ao fazer algo novo. Isso. A cautela vira ferramenta de planejamento, de discernimento, não de inação. É usar a inteligência dela a favor da expansão, não da contração. E o que isso significou na prática para Sofia? Bom, significou perceber que segurança não é sinônimo de ficar parada. Ela começa pequeno, dando passos calculados, fora da zona de conforto, como pesquisar minuciosamente e se inscrever num intercâmbio bem estruturado, por exemplo. A cautela dela agora serve para escolher como se aventurar, e não se ela vai se aventurar. A reflexão dela pega bem isso. O xadrez me mostrou que a cautela tem seu lugar, mas não deve me paralisar. Resumindo bem, então, tanto para o medo da perda do Gustavo com os peões vulneráveis, mas numerosos, quanto para o medo de arriscar da Sofia com o cavalo não linear, mas estratégico, as analogias do xadrez deram um novo enquadramento. Sim, a chave não foi eliminar o medo. Não mesmo, foi aprender a jogar com ele. É ação apesar do medo, né? Transformando ele de adversário em, sei lá, um conselheiro tático. Precisamente. Ao entender a mecânica do próprio medo, suas tendências, seus gatilhos, como a gente entende os movimentos e funções das peças de xadrez, fica possível engajar com ele de forma estratégica. Faz todo sentido. E se a gente conectar isso num quadro maior, a lição vai além do xadrez ou só do medo, sabe? Qualquer emoção intensa, quando a gente compreende a natureza e a função dela, pode ser navegada com mais intenção, em vez de só reagir a ela. Isso realmente amplia a perspectiva, né? Muda a forma de olhar para tudo, praticamente. Pois é. E isso levanta uma questão importante, eu acho. Se o medo pode ser visto como uma peça num tabuleiro, qual peça representaria o medo que predomina na vida de quem está escutando a gente agora? Boa pergunta. E, mais intrigante ainda, que estratégia inesperada, talvez contraintuitiva, como a do cavalo, essa peça poderia possibilitar se fosse movida com intenção, em vez de só ser defendida ou evitada o tempo todo? Fica aí a reflexão.